MSD Preview, informação até você. A gente sempre fala de renovação, da importância das coisas mudarem, do jogo dar uma resetada. E para isso serve novas forças, a juventude, as novas lideranças de um partido. Eu converso nessa edição com um cara que conseguiu romper essa barreira, conseguiu tornar a juventude de alguma forma protagonista e foi até vice-prefeito de uma das maiores cidades de Mato Grosso do Sul, Dr. Wellison Mochiuti. Se eu fosse você, ficava no vídeo para conferir essa conversa. Wellison, obrigado, irmão, valeu. Novamente você aqui e cada vez com um currículo maior, com experiência maior, mas não deixa de ser um expoente da juventude. Eu falei lá no começo, infelizmente não é uma linha que tanta gente cruza, né? Tem muita gente talentosa na juventude, mas precisa de persistência, precisa de humildade e não é sorte, é uma questão muito de posicionamento, né? Que é o que você fez, né? Por isso você conseguiu depois ser visto como alguém que pudesse ser candidato a vice-prefeito e alguém que antes disso participou como presidente da JMDB, como muitos outros foram também, mas é um trabalho difícil, árduo de você transformar o partido em realidade em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, que é uma situação do MDB, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Danilo, obrigado a todos aí do site, nesse dia que acompanha aí sempre. Eu sou uma pessoa que acompanha todas as entrevistas, sempre estou ligado na política do Estado, não só do meu município, e agradeço. Bom, na verdade a política, para quem é jovem, é um pouco mais difícil, porque você chega um pouco sem experiência, e eu não venho ali de pessoas que já estavam em cargos públicos, então eu tive que reconstruir isso, aprender de uma forma um pouco mais natural, e aí eu consegui separar. Eu me apeguei muito na parte do estudo, para mim poder separar o que era bom, o que é ruim. Ou seja, o fato de ser advogado te favoreceu, te ajudou, muito, né? Muito, e me formar, e eu também gosto muito da parte da filosofia e sociologia, então isso me fez formar muito, e eu sempre trabalhei com um público, desde muito novo, desde os 9, 10 anos de idade, com a minha mãe, lá com meus irmãos, eu sempre me dei diretamente com o público, então eu conseguia sentir um pouco essa A tua família parte. tem um comércio, né? Sempre lidou com gente, né? Isso é fundamental você falar assim, porque a gente está numa era do 8 ou 80, né? Talvez por causa da rede social, os extremos, né? Ou o político ele é muito técnico, ou ele quer ser político demais. Acho que até o Lula está mostrando um pouco isso no retorno dele, 200 ministérios e boas intenções, legal, mas aí depois quem vai pagar essa conta é complicado. E ainda vamos ver ao longo do ano como vai ser. A tua experiência, pelo que você fala, assim, um cara que entende o direito, um legalista, mas alguém que também entende de público, porque a família viveu do comércio, e quem vive do comércio vive do público. Entender esses dois lados, né? Porque se também for muito pragmático, você não realiza nada na vida, ainda mais numa cidade interior, né? Você é de Sidrolândia, que tem realidades parecidas no Mato Grosso do Sul, né? Na verdade, assim, quando a gente trata no assunto da política, eu sempre fui um defensor das pessoas que tivessem ali uma condição de trabalhar por um bom tempo num cargo, para se readequar, entender a máquina, tudo isso, né? Mas aí chega um ponto que você começa a participar, a ter experiência prática e teórica do assunto, e você começa a verificar que chegou um momento que a política ela tem que mudar um pouco. Que nem hoje eu já tenho um posicionamento em que pese eu ter votado no ex-presidente Jair Bolsonaro, pela sua reeleição, mas eu tenho um posicionamento de que eu acho que a reeleição no Executivo ela já não figura como uma coisa boa, uma coisa próspera para o município, o Estado, para a nação. Eu acho que a reeleição ela atrapalha. Mesmo que ainda há forças que os políticos que estão ali para buscar o seu sucessor, igual aconteceu no Estado, que teve ali a máquina trabalhando assim incansavelmente com todos os prefeitos praticamente, para reeleger o seu sucessor. Mas eu acho que ainda inibe um pouco de você ali fazer a gestão de 4 anos, tentando o máximo de fazer a política sem analisar o que é uma máquina pública, sem atender realmente a sociedade. E por isso que existe o tal do pão e circo, onde você faz muita coisa para interter as pessoas e não trata daquilo que é urgente, aquilo que é o básico mesmo, a saúde, a educação, de uma forma de qualidade. Então eu entendo assim que a reeleição hoje ela deve ser analisada de um outro ponto. Por exemplo, vamos aumentar então o mandato para 5 anos e acaba com a reeleição. Aí você consegue ter uma gestão única, que você trabalha e faz o que tem que ser feito e sai. Um pensamento como é numa multinacional, como é no comércio também, você pensar em plano quinquenal, né, tal, e pensar no planejamento em si. Nesse caso você pega 4 anos, aí você tem que trabalhar para juntar uma base para você se reeleger. Por isso que geralmente o segundo mandato não é visto com bons olhos.
Pode pegar todos os gestores que tem aí o segundo mandato, vou citar o exemplo do ex-prefeito, o Marcos Tradi, aqui. O primeiro mandato dele, podem falar o que for, mas foi um mandato muito bom. De recuperação, recuperou a cidade deu um outro tom. Já no segundo mandato, não teve aquela força, aquele empenho que teve no primeiro, porque já fui reeleito, eu não preciso mais. E aí ele acabou renunciando, e assim outros municípios também. Geralmente o segundo mandato, quando você perde, parece que é a vontade de trabalhar, o que dá para perceber. Então, ou você pega ali uma pessoa que faz a gestão de 4 anos ali e entrega daquela forma, mas para isso a pessoa tem que se preparar um tempo antes. Não adianta falar, não, os 2 primeiros anos são para conhecer a máquina. Não, você tem que chegar já com os seus secretários, com o seu plano de governo. Falar, o meu município tem tantos habitantes, ele precisa fazer todo o contexto já técnico por parte para você colocar isso, para daí você conseguir fazer o bloco político, entender isso e absorver isso. Mas como um cara que entende muito da parte técnica, você... claro, vamos botar o ponto mais alto da tua carreira, é aquele momento na prefeitura, né? Mas você, antes disso, você teve assessorias, você atendeu Câmara, você atendeu Prefeitura, você atendeu partidos, e é nítido na história de Sidrolândia a participação do Dalto Fiuza, que é praticamente um ídolo, um pai seu na política lá, e a participação também do rival dele, do Enel Felina, em grande parte do ciclo de crescimento da cidade. Claro que são outras épocas, vai falar que não tinha tanta responsabilidade fiscal, né, nas prefeituras, a economia também num outro momento, mas depois que a gente sai disso, em Sidrolândia principalmente, você vê uma cidade órfã de uma grande liderança. Nada contra quem veio depois, mas teve o prefeito, que foi o seu prefeito, quando você sendo vice, Marcelo. Parece que não lembrou quem o elegeu, que foi a força do MDB. Ele não tinha um partido forte, ele estava no PSL e tal, tudo mais. Acontece a mesma coisa agora na eleição da Wanda, né, que ela chega ao poder muito por conta da força do MDB, que é uma força tradicional da cidade. No entanto, essa força está cada vez mais setorizada e ligada ao momento eleitoral. Depois, durante o mandato, que isso devia estar acontecendo por questão de força popular, de inclusão, de até diversificação da cidade, fica sempre uma esfera de poder mais exclusivista, né? Como que você vê isso assim? Porque você não consegue atingir o futuro sem pensar na sua história. Eu fiz uma análise, eu já discuti isso algumas vezes com alguns grupos políticos lá, o que eu entendi? O Dalto e o Enel, eles têm um grupo político deles. Eles podem ser candidatos, eles vão ter uma votação boa, expressiva dentro de Sidrolândia, ambos, né? Então, assim, o que eu percebi deles? A gestão deles, eles eram prefeitos, eles determinavam, eles falavam, eu quero que faça isso, vai ser assim, assim, assim. Lógico que tem toda a sua equipe que pode fazer as sugestões, mas as sugestões da equipe, elas não podem se tornar como se fosse a autoridade de um prefeito. O prefeito ele tem que se colocar na hierarquia. Entendi. O prefeito não pode ser o coadjuvante, ele tem que ser o protagonista. O prefeito ele tem que tomar a decisão. E o Dalto e o Enel sempre tomaram decisões. Eu preciso destinar um asfalto para tal bairro. Mas o prefeito fala, não, mas eu estou achando que eu quero que faça nesse, porque eu entendo que aqui assim, assim. Mas daí a equipe vem e fala, não, você tem que mudar. Acaba fazendo. Então você perde um pouco a autoridade hierárquica que é realmente o prefeito. No Poder Executivo... Que numa cidade pequena, isso faz muita diferença, né? Porque você tem com quem falar. Aí você escuta muitas vezes falar, eu fui lá na prefeitura, mas quem manda é fulano, quem manda é ciclano. Então, isso a população começa a perceber e isso espalha muito rápido. Hoje em dia, em questão de 1 hora, se jogar em 2, 3 grupos, você já está em toda a cidade. Eu acho que tem que ter essa postura de líder nato, é um líder natural, que se cria e que você toma a sua decisão. Então, por isso que eu acho que eles têm essa capacitação e outra, de olhar e saber, né, de atender e tomar as decisões certas. De não ser só carisma, que os dois tiveram carisma e tiveram também um antagonismo do outro lado, que é uma coisa que um político tem que saber lidar com isso, né? Tanto um quanto o outro é imitado em ruas da cidade, né? E são falados, são nomes falados, mas são nomes do passado. Hoje em dia, tanto na administração, as 3 administrações últimas de Sidrolândia, e acontece em outras cidades próximas também, tem aquela coisa do secretário importado, né, que vem de outro lugar, aquele tecnicismo que fica dependendo muito do Tribunal de Contas do Estado para tomar decisões, para fazer. E a cidade, uma cidade como Sidrolândia, ela meio que o desenvolvimento dela não espera. Ela vai aumentando a população, vai aumentando as demandas, ela não tem essa letargia para as coisas acontecerem. Né? Na verdade, sim. O contexto ali das últimas eleições.
O Dalto foi eleito lá, mas aí teve um problema aqui no TRE, depois no TSE, né, pelo juiz lá local foi definido o registro. Beleza, tivemos uma eleição suplementar. A eleição suplementar elegeu a prefeita que está atual, que é prefeita de ocasião, não é prefeita de planejamento, então é de ocasião. Ou seja, foi colocado lá sem transição, sem nada. Beleza, alinhamos, a política faz parte. Tem que ter uma eleição? Então vamos disputar. Juntou-se os grupos e disputaram a eleição e foi vencedor. O que acontece é que durante esse percurso... Como é o caso da Adriane aqui hoje, né? Sim. A Adriane, ela não tem como fazer planejamento de longo prazo porque certamente ela fica só até o fim do seu mandato. Pode ser que ela se reeleja, mas de certo inevitável é até o fim de 2024. Mas o percurso do mandato, ele tem que ser alinhado com que as pessoas que apostaram ali no começo. Porque as pessoas apostaram... É o projeto, né? Que é o projeto inteiro. Não é o projeto para eleger e depois mudar. Ou seja, tem que se acompanhar. Tem que se acompanhar. O partido que elegeu o Dalto foi um coadjuvante, né, gigante na hora da eleição suplementar. Por exemplo, ele saiu às ruas, coisa que ele nunca fez. Pediu voto, foram eleitos ali praticamente com a quantidade de voto que ele teve. Então, assim, e a partir do momento que ele foi eleito, ou seja, ele deixou, não precisa mais, já foi eleito. Eu preciso colocar a Dona Rose, que é uma pessoa lá muito carismática, a sociedade gosta muito dela lá, já foi uma secretária muito atuante na Secretaria de Assistência Social à época. E vamos colocar, precisa aparecer o nome dela, porque ela é mulher do Dalto, para dar essa conotação do Dalto. Aí, posterior a isso, não precisa nem colocar o nome em placa mais. Quando vai inaugurar, não utilizou nomes, vamos dizer. Não tem nome em placa, não precisa mais, porque é contra. Então, esses detalhes, entendeu? Vamos ter a eleição de governo ano passado. O candidato nosso do partido do MDB, o doutor André Putinelli. Eu participei da campanha ativamente, pedi voto, né, peço voto, é o meu candidato mesmo, não tinha acordo nenhum político de, vai pegar cargo, não queria, eu tinha outros planejamentos, mas aí ser proibido do próprio partido de poder pedir voto para o candidato daquele partido. E aí, posteriormente, um mês depois, temos uma eleição da mesa da Câmara lá, e que o partido era obrigado, entre aspas, fizer uma força para apoiar, para que o partido que foi vencedor, que apoiou um mês atrás, fosse derrotado nas eleições da mesa. Então, assim, um negócio totalmente desconexo, sem padrão de apoio local. Mas você é um cara apaixonado por política, respira política, né? Até gosta de música, gosta de futebol, como jovem tinha todas as paixões que muita gente tem. Mas a política estava no teu sangue e não é à toa que você conseguiu ter toda essa trajetória que você teve. Numa cidade como Sidrolândia, vamos botar aí, tem Chapadão, você tem até Corumbá também, processo de polarização. A polarização ela é muito comum e boa para a cidade, porque ela cria alternância de poder e uma democracia assim da forma mais assim essencial que ela tem. E em cidades assim, geralmente uma terceira via não dá muito certo. Porque a terceira via, ela meio que fica um híbrido dos dois, é um casamento. O Marcelo Ascoli, que foi prefeito, na época que você foi vice, ele já tinha sido da base do PSDB, sim, e depois ele fica solto, fica avulso, e aí acaba criando uma proximidade com o MDB, se torna prefeito, mas não tem um mandato relevante, da forma como poderia ter sido, se esperava tanto. Agora acontece a mesma situação e principalmente um processo que atrapalha também o desenvolvimento da cidade. Ter eleição suplementar, cidades que têm eleição suplementar geralmente ficam meio maculadas no desenvolvimento. Como alguém que vive partido político, que entende a história do partido político, apesar de ser jovem, você tem um respeito muito da velha guarda do MDB de Sidrolândia e também do MDB de Mato Grosso do Sul. O André Putinelli é um cara que gosta de você, te respeita. Você acha que o caminho é a base dos partidos trabalhar mais? Ter mais gente assim voltada a projetos e os partidos terem projetos para evitar ficar refém desses movimentos, porque a terceira via no Mato Grosso do Sul, principalmente no interior, acaba sendo fruto muito de estudos de rejeição. O cara foge da rejeição de um lado ou do outro, aí ele se credencia assim, né? Sim. E aí não tem projeto de crescimento para a cidade. Na verdade, a política, num contexto geral, se você perguntar ali para uma pessoa que você acha que ela pode ser um bom candidato, um bom prefeito, um bom vereador, se você perguntar para ela, ela fala, não quero me envolver. Ou seja, eu sou uma pessoa que sempre gostei de política, gosto de política, analiso política de uma forma, olhando mais, assim, de bastidores agora. Mas se você perguntar para mim assim, você teria vontade de ser prefeito de Sidrolândia? Eu já tive vontade de ser prefeito, mas para você ter a vontade e para você chegar lá, você tem um percurso, né? Você tem que você quer ser um bom prefeito?
para você ser um prefeito de alto nível, você tem que estar em alto nível. Não adianta eu ser prefeito, aproveitar um momento de crise, ser prefeito e não estar no alto nível. Minha gestão não vai ser de alto nível. Então você tem que estar preparado. Hoje, se você perguntar se tem vontade de ser prefeito, eu falo que não. Não tenho vontade de ser prefeito de Hidrolândia. Não tenho vontade nenhuma. Agora, é diferente de você dizer, se você fosse prefeito, você estaria preparado? Aí eu pelo que eu Por tenho saber o tamanho hoje, da responsabilidade. a responsabilidade, hoje eu estou preparado, tecnicamente e politicamente. Só que eu não tenho vontade. Por quê? Eu vejo que a minha advocacia, por isso que eu me afastei de cargos públicos. Eu vejo que eu advogando particularmente, eu consigo ajudar o que eu quero ajudar, as pessoas que eu sempre ajudei, fora da política, e eu faço a minha parte sem essa incomodação, sem uma perseguição que é terrível em Hidrolândia. Então, assim, você consegue juntar. E as pessoas começam a sair fora. Aí você vai pegar um jovem para colocar no meio disso, no primeiro mês ele já vai sair fora. Fala, não, espera aí, eu fiz um acordo assim, isso aqui já fez isso? Opa, pera aí. Não, eu te entendo. E ter vivido uma experiência tão importante quanto essa de vice-prefeito, e ter saído dali sem responder processo, com a família bem, tudo tranquilo, é uma dificuldade. A maioria de hoje, quem assume cargo político, sai depois com problemas e tal. Mas essa tua rejeição, que é de muita gente boa, aqui no mesmo lugar que você sentou o Ezaquiel Nascimento, que já foi do MDB, também um cara da mesma base, que não quer concorrer, não pensa em concorrer, tem as razões dele, mas dá a entender, não só ele, como muita gente, de um certo susto com essa profissionalização que virou política em Mato Grosso do Sul. Né? Que aí, eu acho que ficou muito claro, não no sentido só pejorativo, é também um sentido pejorativo, porque envolve muito gasto de dinheiro, ainda mais muito gasto de fundo eleitoral. Mas assim, é no sentido de o municipalismo que sempre existiu, regionalização da saúde que sempre existiu, se transformar em ferramenta de marketing, em ferramenta de cooptação de vereador, de prefeito, muito pautado naquilo que você fala da reeleição. Então, quem não estiver dentro desse sistema todo, dificilmente consegue romper o sistema. Você brigar com o sistema é uma coisa, você se desgasta ali, você acaba ficando doente. Você fica doente se você for brigar diretamente com o sistema, no todo, eles conseguem te acabar com isso. Você pega aí, mesmo que o vereador do Rio de Janeiro lá, ele teve alguns problemas que eram se analisar, mas pegaram pesado mesmo, porque ele bateu de frente com um sistema que era institucionalizado lá e multimilionário de esquema, né? Sim. Então, assim, você bater de frente com um sistema é muito difícil. Mas aí, por exemplo, eu fiz agora, eu tenho as minhas pós-graduações, né? Sou advogado, terminei meu mestrado esse ano, agora passado, quero começar meu doutorado, tá? E aí eu tenho, por exemplo, uma bagagem para mim poder assumir assessorias em alguma prefeitura. Eu tive convite. Que é uma carência enorme, né? Sim, é uma carência, mas existem os contratos que tem em algumas prefeituras. Não são todas, não vou generalizar. Existem pessoas, prefeitas corretas. Mas aí a pessoa chega para mim e fala, eu tenho aqui na prefeitura, tal coisa, e eu vi que você tem seu currículo aí, você foi vice-prefeito, foi procurador-geral, você consegue alcançar o objetivo de ser uma pessoa que vai receber o valor. Aí a pessoa vem e propõe, não, mas eu vou precisar que você receba isso, que você repasse tanto para fulano. Eu não vou fazer isso. Eu já tive convites de outros municípios. Eu não aceito, não dá. Eu prefiro ter os meus clientes ali, trabalhar da forma que eu sempre trabalhei, do que eu me envolver com isso. E outra, financeiramente, eu abri mão de um salário muito bom, de que eu era há um ano atrás, na prefeitura, um salário muito bom. E tive agora recentemente um convite também de um salário maior ainda, e que eu recusei. Não é porque você não quer ganhar esse dinheiro, não. É porque eu acho que você tem que ter um momento seu, o momento que eu tenho foco na minha vida, eu tenho um objetivo. Eu tenho 34 anos, então eu tenho mais, vamos colocar pelo nosso índice de vida aí, se tudo correr na normalidade, mais 40 anos para mim poder estar no meio político. Então eu tenho um certo tempo. Não precisa queimar a largada. Pulando de galho em galho, sendo que eu posso ali fazer 4 anos de alto nível, entendeu? Então você tem que ter um foco lá na frente para você depois falar por que eu fui fazer aquilo. O fato de você ter essa sabedoria, de ter esse entendimento, claro que o MDB ele tem também uma fundação que ajuda nisso, em curso também, mas aquela sabedoria de uma conversa, de uma resenha, você conversava muito com o Dalto Fiuza sobre o que é bom e o que é ruim na política, sobre perder, sobre ganhar, sobre o ostracismo, sobre o brilho de uma glória, tal, tudo mais. Isso também é fundamental para poder ajudar a centrar, porque para muita gente, na hora que chega ao poder, a pessoa deslumbra e aí se perde, e a política ela é sempre de alto risco.
E assim, na verdade, ele tem o Dalto, se for tocar no assunto do Dalto, é uma pessoa muito próxima a mim. A gente tem, eu cuido algumas coisas particulares dele, processo. Então a gente tem uma proximidade muito boa. Ele é presidente do MDB, eu sou vice-presidente municipal. Então a gente tem essa proximidade também de discutir algumas situações. E de amizade também. De amizade também. Então ele, por conta desse período também, de sabedoria dele, ser 4 vezes prefeito lá e ganhar a eleição, ele tem uma visão que a gente não tem. Por quê? Ele foi prefeito em 76, quando ele tinha 26 anos. Então foi antes da nossa Constituição, na época do regime militar, foi todo aquele conflito. Depois ele foi ali em 88, quando teve a nova Constituição, que participamos de uma Constituição democrática. Que abre um monte de medidas para o prefeito ter que fazer sem ter dinheiro. Não, são situações que... E aí ele assume ali em 2004, para 2005 ele assume, né, que ele ganhou a eleição em 2004, em 2005, que quando deu o start da era digital. Ele pega 3 períodos totalmente diferente. Que ninguém vai passar. Então ele tem uma visão de momento, de política, que ele pode opinar e você tem que escutar. Você tem que escutar. Porque você não aprende sentado em faculdade em lugar nenhum. Tem que ser de vivência. Então, assim, ele fez algumas análises políticas no mês de maio, que até a gente conversando lá um dia, e que ele citou sobre questão de extremismos. E ele falou, se sair um candidato assim, ele vai ter a média de 20 a 25. O governo vem com 20, colocando os prefeitos para trabalhar. O desenho é esse. O desenho que ele citou lá em maio, antes de ter a homologação de candidaturas, fulano isso aí, consolidou com a eleição do Riedel, o que deu a entender da visão dele, que poderia acontecer. Se você percebe que uma conversa simples dele, ele não fala sem base. É um visionário, né? Mas assim, claro que essa eleição a gente tem que colocar também como um peso, né? Como um expoente, que tinha na equação lá, que eles botavam peso 3, peso 2, a situação daquela quinta-feira também, que o Bolsonaro pede votos nacionalmente para o capitão Contar, e aquilo, de certa forma, tirou muito o voto do Putinelli, né? Porque o Putinelli vinha muito bem no processo eleitoral e tal. Ele estava ali na confiança de que seria uma gestão boa. E aí o Riedel manteve o percentual que ele já tinha, e o pessoal que estava ali, que eram os bolsonaristas, particularmente, eles pularam para o Contar, né? Então, eles migraram para o Contar, assim, até pessoas que são... Porque havia uma associação do voto do bolsonarista no André, né? Pelos estilos, o André Sedurão, né? E assim, eu tive conversa com pessoas depois do primeiro turno, com 4 pessoas, assim, no mesmo dia, na segunda-feira. Daí eles perguntaram, o que aconteceu lá? Eu não quis, eu votei no Contar, eu ia votar no André, mas eu vi que o André está muito bem na pesquisa, e aí eu votei no Contar, porque eu não queria que o candidato do atual governador fosse para o segundo turno. Aí a gente queria que fosse o Contar e o André para o segundo turno. Então eu votei no Contar. Aí 4 pessoas falaram para mim, aí teve uma dessas pessoas... A pessoa quer multiplicar o voto dela por 2, né? Trabalha num posto de gasolina lá. E todo mundo lá ia votar no André, todo mundo votou no Contar, para não deixar o atual governo. E aí acabou que migrou os votos do André o Contar, o candidato por conta da base nos municípios aí, fechado com estrutura, manteve os seus 20% e foi para o segundo turno. Aí o segundo turno é uma nova eleição, que quando teve aí o debate, acho que atrapalhou muito na hora do debate, ele teve uma caída muito grande ali depois, né? Eu acompanhei alguns institutos de pesquisas, caiu 6%, depois foi mais 6%, então isso atrapalhou. E também a questão do extremismo, né? A direita e a esquerda. Você nunca pode rejeitar voto. Isso é aprender na política. Você nunca pode rejeitar voto. Ah, mas fulano que cometeu tal coisa disse que quer votar em você. Muito obrigado. Pode votar, não tem problema. Agora você não pode rejeitar o voto. Que de certa forma é rejeitar a cidadania dos outros, né, também, né? E aí a esquerda do Mato Grosso do Sul elegeu Você acha que nitidamente é o PT que elegeu o Riedel, né? Vamos falar assim, é o gol da Croácia lá que empata o jogo e leva para os pênaltis. Você faz o cálculo, eu pego, por exemplo, Sidrolândia. Sidrolândia, na eleição do segundo turno, o Contar ganhou por 1.000 votos de diferença na cidade. 1.000 votos. Nas aldeias e nos assentamentos, deu 4.900 a 1.000 e poucos votos. Então, a diferença dos assentamentos da ala que é mais esquerda, que eles têm a ideologia deles e que tem que ser respeitadas, né, fez com que lá ele virasse e ganhasse as eleições do município de Sidrolândia também. Agora, é interessante, a gente ficou, para vocês que são mais políticos e mais envolvidos, bem diferente do resto da população, chega até a ser meio que piada essa história de direita e esquerda, levado muito ao pé da letra. Porque você tem que viver a parte prática das coisas, é quem faz primeiro, é quem faz melhor, é outro nível de competição. Mas nessa história de direita e esquerda e conceitos e tudo mais,
o MDB de Sidrolândia ele se aproxima mais de um centro-esquerda do que o PSDB, que é um partido social-democrático, pelo menos na teoria. Nas gestões foi mais ou menos isso, né? Quem cuidou mais do social, quem cuidou mais da área rural, quem cuidou mais do pobre, quem cuidou mais da periferia, quem atendeu melhor o servidor, acabou sendo o MDB, né? Por que você acha que foi essa diferença? Foi mais assim de, olha, se você não cuida, eu cuido? O que explica isso? Porque na teoria os dois partidos seriam iguais. Então até perigoso se fundir agora. Mas na prática, em Sidrolândia, pegando como laboratório, um assumiu uma postura mais austera, mais talvez empresarial, mais ligada a isso. Já o MDB mais social. Mas eu acredito que por conta que o MDB, na questão da conjuntura política de discutir espaços, ele é mais aberto, sempre foi mais aberto do que o PSDB. Por exemplo, nós tivemos uma eleição lá em 2000, eu já não participava de cargo público, nada, mas eu observava. A eleição de 2010, que foi André e Zeca. Nós tinha secretarias lá que eram do PT, que eram junto do PT. E isso estava dentro do governo do Daltro. Essas secretarias, no acordo político, o Daltro exigia que fosse uma pessoa técnica, uma pessoa que conseguisse tocar a secretaria de uma forma que acompanhasse a administração. Esse grupo apoiou o Zeca. O grupo do MDB apoiou o André. O Daltro apoiou o André. Então, dentro do governo do MDB, tinha o apoio do Zeca. Então, você tinha uma ala ali que sempre tratou esse assunto. Porque era um acordo regional. Já em outras gestões, não teve esse acordo. Pelo menos as posteriores, não tinha acordo. Ou você vota no candidato do prefeito, ou você está na rua. Então, é um certo radicalismo. Um radicalismo total. Na última agora foi assim. Ou você vota, quem manifestar vai ser mandado embora, ponto final. Então, não tinha essa discussão da democracia política. E que eu acho, assim, uma visão minha. O candidato, lógico, eu não votei, mas ele é governador de todos agora, que é o Eduardo Riedel. Essa composição que ele fez aí, manteve 70%, 80% do que já vinha do Reinaldo, já foi contrário ao discurso dele, de campanha, que disse que a gestão era dele, não era do Reinaldo. Tá? Tudo bem, isso é uma particularidade dele, ele foi eleito, então ele faz o que ele bem entender, indica quem ele acha que é melhor. Mas uma questão política de você não contemplar quem elegeu ele. Quem elegeu ele foi o PT no Estado. E assim, o Zeca tem, nessa parte eu acho que o Zeca tem razão, politicamente. Estou falando de um governo eleito. De que não, olhando de fora, né? Não abriu espaço para o PT, que tem um presidente da República. Então, assim, isso é alinhado. E o PT, quando eles fazem um discurso assim, ele já tem um alinhamento. Ele não faz um discurso isolado. O Zeca não fez discurso isolado. Então, assim, o Riedel, por questão lógica política, ele deveria abrir espaço para o PT. Para ali, me dá uma pessoa capacitada, técnica, que eu vou te indicar no cargo. Então você acha que assim, o grande diferencial é mais democrático, por isso mais inclusivo, e talvez menos trator no poder também? Porque o PSDB, eu, no período que eu morei lá em 2014, foi justamente um período que eu pude observar uma hegemonia do PSDB local. Uma hegemonia que não durou para sempre. Ela começa a cair com uma mudança de presidência da Câmara. Só para... Voltando ali para explicar melhor, a questão do PSDB, na verdade, lá agora não é o PSDB, é o PP. Sim. Só que as nuances... Mas o PP é um partido satélite do PSDB, né? Mas as nuances que foram instituídas ali, o corpo que entrou dentro do PP, ele tem alguns aspectos do PSDB de forma de gestão. Por exemplo, Claudinho Serra, hoje é secretário de Finanças lá, foi candidato a vereador em Campo Grande, era cotado como candidato a vereador para ser um dos mais bem votados e não foi eleito. Mas é um cara do PSDB, e era um cara de bastidores do PSDB nas eleições municipais de 2020. Existem pessoas do PSDB no governo, assim como existem pessoas do MDB. E também existem pessoas que estão fora. Por exemplo, o filho do Enel, o Juninho, ele é do PSDB e ele não está na base do governo. Então existem pessoas do PSDB que estão lá, do MDB, então existem, assim... Ou seja, é um governo sem cara, tudo misturado. Tudo misturado, então não tem um posicionamento. Então, só pra... Isso poderia atrapalhar ela numa reeleição, talvez? A política é grupo. Para você sozinho, você consegue chegar até certo ponto, mas você depois não consegue dali partir para frente. Então você tem que ter um grupo, você tem que ver quem tem voto, tem que fazer levantamento. Então tem que ter esses detalhes, né? E aí não adianta você fazer um governo, como se diz, um governo de carro de autoescola. O carro de autoescola, você freia de um lado, né? Você está acelerando aqui e freia. Então assim, você não tem essa confiança de uma conjuntura futura. Por exemplo, você já não cumpriu comigo, e quando cumpre, ainda fica
sob pressão, faca no pescoço, travando, não deixando andar, tem que ser do meu jeito. Então, peraí, eu vou fechar de novo um acordo numa situação que eu sei que não vai dar certo? Então, tem esses pontos, né? Quando acontece com um, pode acontecer com todos. Bom, você mora em Sidrolândia, conhece bem aquela cidade, tem Maracaju que é perto, mas rodou também várias outras cidades de Mato Grosso do Sul. Sidrolândia está entre as 10 maiores economias do estado e tal, e é uma cidade que só está crescendo, não é tão romântico apenas isso, porque também vem a questão dos problemas da demanda social que vem de saúde, de educação e tudo mais, né? Você acha que o governo do estado deveria ter um olhar específico, até mais atencioso para essas cidades que têm um potencial maior ou mais pujantes de futuro e tal? Não são muitas no Mato Grosso do Sul. Você vai pegar da 79, você vai ter umas 10 no interior que tem essa vocação. O Mato Grosso fez isso bem com o Lucas Rio Verde, fez isso no Nortão também. Na verdade, nesse ponto, eu entendo que o que o governo tem que criar? Tem que criar um grupo de estudo científico, que você consiga chegar lá... Não adianta tratar todo mundo igual, né? Você tem que chegar lá em Sidrolândia, você tem que saber o que produz aqui, e outra, com estudo de campo, você tem que fazer levantamentos com dados, com pessoas técnicas, para fazer esse levantamento e entregar em números, para dizer, eu posso investir nisso aqui que vai dar certo. Você tem uma economia de dinheiro. É igual a questão de emenda. Eu pessoalmente, eu sou contra emendas individuais de parlamentares. Eu, particularmente, politicamente é uma questão porque o município depende disso. Mas, assim, um deputado, um senador, ele tem um certo X de emenda. Eu vou te mandar 1 milhão aí, vê o que você faz. Assim, isso não atinge a finalidade. Não é melhor você ter um banco de cadastro numa prefeitura atualizadinho, dizer, eu estou precisando de 5 mil habitações aqui. Então, o senador vem aqui, me ajuda com 500 habitações aqui, com casas habitacionais? Eu ajudo sim, então eu vou brigar para me incluir dentro da minha plataforma aqui, para mim discutir o dinheiro para liberar para construção de 500 casas. Porque quando está brigando por esse dinheiro, está brigando em Brasília também, e é o Brasil inteiro brigando por esse dinheiro. Brigando por quê? Por aquilo que o município precisa realmente. Eu vou te mandar aí uma vez eu lembro que queriam mandar para nós o Centro Pop. É um centro para questão de moradores de rua. Por quê? Porque ninguém queria pegar, não, manda para Sidrolândia. Você cadastra, você vai conseguir. Mas peraí, o que seria isso? Vai ganhar lá aí começa a vir morador de rua de outra cidade para lá, quer dizer, uma coisa que não agrega nada. Não agrega. Questão de asfalto. Você precisa de quanto? Não, eu tenho no cadastro aqui que eu tenho 200 ruas sem asfalto. O que você consegue? Eu consigo aí 20 ruas, agora com emenda, então vamos brigar para essas 20 ruas. Você trabalhar ali específico naquilo que você tem levantado tecnicamente, cientificamente. Então, o governo do estado ele tem que colocar a Sidrolândia. Por exemplo, nós temos a defasagem da área dos assentamentos. Assim, estão arrendando muito as propriedades lá, e aquilo está virando assim, mini fazendas. Então, você tem que ver qual que é o aspecto, por que está acontecendo isso? Às vezes é o morador que está arrendando, às vezes não é. Então, você tem que ver essas particularidades para ver o motivo de onde você vai trabalhar. Está diminuindo a população de alunos nas escolas rurais. Está diminuindo. Então, assim, já teve casos lá de ter 6 alunos numa sala, de ter 8 professores. Então, assim, é um negócio que não... É um custo que não bate. Se você tem números, você vai se programando. Daqui a 1 ano, a previsão é que caia mais 10% e nós vamos ter que fechar 3 salas. Então, você já trabalha esse ano aqui, projetando que aqueles alunos ali, você vai trazer eles para alguma escola. Não chegar na hora, fecha aí, depois a gente vê. E outra, calendário rural tem que ser diferente do calendário da cidade. As aulas rurais tem que ser diferente das aulas, não são iguais. Você vai montar um calendário só, não, ali tem um período que chove, que não transita. Aí fica o professor trabalhando final de semana. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, depois que eu mudei de lá, acompanhando de longe, né, como jornalista, é um crescimento de violência na cidade. Muito também por conta de mais gente, mais problemas, né, tudo mais. E a violência a gente sabe que ela não é só uma questão da criminalidade, envolve educação, envolve opção de lazer, envolve trabalho, força de trabalho. Nisso o Sidrolândia acho que está até muito bem e tal. Mas assim, no que diz respeito, geralmente bota lá a Secretaria da Juventude e Lazer, né? É a moda que é no estado, em várias cidades do Mato Grosso do Sul, Campo Grande ela também é assim. Como que você vê esse aspecto da promoção de qualidade de vida, vamos dizer assim, em cidades do interior, como Sidrolândia também, que é fundamental para o combate à violência, né? Não é só iluminação, prender bandido e tudo mais, né? Ali na verdade... Tem áreas que são bem complicadas ali, São Bento ali, ou outras regiões mais afastadas, o cara não tem muita opção, né?
para você ter uma ideia, a São Bento hoje lá, que é o nosso maior bairro, ele não tem tanto assim, lógico, tem os índices ali, que a gente tem em todos os locais da cidade, mas hoje a maior dificuldade ali do município que eu vejo nessa questão de lazer, são a questão dos moradores de rua. E isso foi um aumento geral, não foi só Cidrolândia. E Cidrolândia é uma cidade de passagem. Então, assim, eu já escutei, já conversei com moradores de rua, você tem ali alguns pontos, e aí você tem algumas limitações de trabalhar o morador de rua. Você não pode fazer tal função, vou tirar, você não pode tirar. Então, a polícia vai lá e revista ele, vai voltar de novo, revistar de novo, não pode. Tem que ter um procedimento. Você tem que saber tratar essa pessoa. Por quê? A pessoa está na rua porque ela não quer ficar em casa. Então, qual que é o motivo? Muitos deles têm familiares. Os familiares não querem. Então, alguém tem que ser responsabilizado. E muita droga envolvida também, né? Porque lá é um entreposto também, né? 99% é viciado em droga, 1% ali é com bebida. Mas aí a pessoa, os familiares não querem se responsabilizar. E aí fica com o Estado. E o Estado não tem uma estrutura hoje para tocar isso. O Estado que eu falo é no contexto público. Não é só município, Estado, não. No contexto público. Não sabe lidar com o problema, né? Nem lida com o problema. É um negócio um pouco delicado você trabalhar. Porque cada caso tem que ser estudado especificamente. Aí fica para as igrejas fazerem isso. As igrejas fazem um trabalho que ainda sai um resultado mais positivo. Se você for analisar, você escuta muito testemunho de pessoas que saíram ali. Você escuta, né, positivamente. Lógico que também tem no setor público, mas você conseguir... por exemplo, eu tive um caso lá que eu encontrei uma pessoa, ele é de Maracaju. Aí eu perguntei para ele fez R$200 em um dia pedindo dinheiro. R$200, que é uma diária alta para quem faz diária. Sim, se ele fosse carpir um terreno, não ia ganhar isso. Conversei com ele, 36 anos de idade, usuário de crack. Conversei, bati um papo com ele na praça lá. Falei, mas por que você está aqui explicando? Ele falou, então, eu morei em Maracaju, estava morando por lá. Mas aí ele falou, assim, a visão dele. Lá em Maracaju eles dão moedinha, aqui eles dão papel. Então, assim, ele já viu a questão financeira dele que se tornou melhor. E ali eles ficam na avenida, na praça ali onde passam os turistas. Então os turistas acabam dando R$10, R$5. Que aumentou muito o fluxo por causa de Bonito, né? Aquele caminho. E ali para o pessoal ali e acaba juntando pessoas de outra cidade. A maioria é de cidade de fora, não é de Cidrolândia, não são de Cidrolândia. Tem poucos de Cidrolândia. Então, assim, pra você trabalhar isso aí, você vai ter que juntar uma equipe, tanto da saúde pública, que eu acho que já não é nenhuma parte mais assistencial, na questão só de assistência social, uma parte mais de saúde pública, com assistencialismo ali para os CRAS, ali para fazer o atendimento que tem que, né, constar, um aluguel social, essas coisas, e sentar e tentar entender o problema da sua cidade, do que você tem para oferecer para eles, e aí levar eles. Tudo eu acredito que tem que se fazer com base em estudo. Levantamento certinho, nome da pessoa, identificar os familiares, para você poder trazer aí, acabar com o problema. A questão do lazer, você tem que, não é só colocar a internet numa praça, você tem que as famílias não estão indo mais nas praças. Porque para o jovem, você botar uma quadra de futebol, a meninada não joga mais bola na rua como jogava antigamente, funcionava. Era fazer de chinela. Hoje não, a quadra fica lá, joga mais as pessoas de idade ali, os amigos, né? Jogam, alugam a quadra para jogar. Mas os jovens hoje não estão praticando muito esporte. Estão em academias, mas o esporte em si mesmo eles não estão. Então você tem que ver a questão tecnológica. O que você tem para poder impulsionar um jovem hoje? Vamos colocar uma criança de 10 anos de idade. O que ela tem que motiva ela a estudar a parte tecnológica, sendo que ela não tem um laboratório de informática no município? Aí vira um deserto digital também. Eu tenho o meu celular. Aí eu vou lá numa sala de aula, o professor lá, que o professor se mata, se esforça para dar aula, fazer certinho o conteúdo, e eu estou com o meu celular aqui que eu tenho mais informações que é igual antigamente. Antigamente o professor era a pessoa que tinha informação com o aluno, então ele prestava mais atenção. Hoje o meu celular, se eu quiser saber se eu estou com dor de cabeça, o que tomar, eu coloco ali, eles me dão um monte de... Ou até em tempo real, que o professor está passando, ele fura aquele processo de conhecimento. Então você tem que conseguir mediar. Aí você vai lá, o professor está lá com giz ainda, espirrando pó lá, passando pó, e o aluno ali já com uma questão, com um celular de R$10 mil. Então assim, é um negócio discrepante de você tentar equiparar. Você tem que modificar o sistema. Só que para isso, você tem que ter uma calma, fazer um levantamento geral do que tem que ser feito e dar o start para que outros continuem. Só que daí nós voltamos aonde alguns acordos políticos às vezes travam isso. Então, por isso que eu sou um pouco contra a reeleição hoje. Porque eu vou sentar 4 anos, meu projeto é esse, vai ser assim, 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 as lousas não serão mais de giz,
vai ser assim, vai funcionar assim, o recurso vem daqui, vamos entrar com esse projeto aqui e vamos fazer assim, vamos tocar dessa forma. Vamos dar start. Vai ser dolorido, toda mudança gera insatisfação, isso é normal, mas vai acontecer assim. E aí vai ter vai dar certo. Por quê? Você fez o levantamento, você já tem todos os dados. Então vai dar certo. Que é meio que pensar a cidade para o futuro. Até o jovem que vai trabalhar no agronegócio, que é a principal força econômica da região, também é digital, né? Tudo. Hoje em dia não tem mais lavoura que não tem a ver com computador também. Um amigo meu lá, que é proprietário de um provedor de internet, ele vende antenas de Wi-Fi para colocar no trator. Então a pessoa vai lá e faz a colheita dela com Wi-Fi no telefone ali. Então, sabe? E já manda relatório em tempo real. Tudo. Né? A pessoa às vezes, tem os tratores, as maquinárias, você não precisa mais dirigir. Você programa eles, faz toda a área. Então, a gente está muito atrasado. A pandemia conseguiu trazer, por exemplo, no fórum. Hoje nós temos as audiências que são feitas todas elas por videoconferência. Eu acho perfeito isso. Eu consigo fazer uma audiência com as pessoas lá no Rio Grande do Sul. De outra forma, eu tinha que pagar uma diligência, eu tenho que deslocar até o local. Então há uma economia de todo mundo. Por exemplo, o juiz ele pode fazer audiência na casa dele. Não vai precisar ouvir testemunho, o testemunho vai no fórum ou vai no escritório. Então, assim, tudo facilita com a tecnologia. Tem que saber usar. E, assim, nós fomos forçados na pandemia a utilizar. De uma forma, por esse lado, foi positivo. Então, isso não chegou ainda na parte pública. E isso que você falou, você não chegou na parte pública, e uma dos maiores sintomas é até a situação da arrecadação, né? Cidrolândia, como outras cidades do interior, tem o problema da arrecadação, de inadimplência, dos principais impostos e tudo mais. E aí, quando vai perguntar até da carteira, não existe isso muito sistematizado, né? Qual que é a real carteira da cidade, como que é, o seu cadastro está bom, o seu cadastro não está. Isso gera uma dívida ativa que às vezes é irrecuperável, né? Vocês enfrentaram isso, né? Sim, até sempre foi um problema muito grande em Cidrolândia, a questão da arrecadação do recurso próprio. Como os imóveis de Cidrolândia são os imóveis valorizados, têm um valor considerado, nós temos um IPTU também que já vem de vários anos atrás, já vem com um valor um pouco alto. Mas eles falam assim, o valor venal é 1, mas o valor da venda é mais alto. Sempre vai ser assim. Que na verdade, se você vender um imóvel lá, você vai vender por um X. Mas você vai analisar o valor venal do IPTU, ele ali é 30% do que você vendeu. Mesmo assim, se você pegar a área central de Cidrolândia, se for uma pessoa que recebe uma aposentadoria e que aquele imóvel dele, uma aposentadoria, e às vezes o imóvel ali, vamos fazer melhor, o imóvel foi dividido, moram 2 famílias ali e não está regularizado o imóvel. E aí o IPTU vem só em nome de um. E a pessoa é aposentada. Alguns conseguem a isenção por ser aposentado, outros não. E esse imóvel já vem lá de 60 anos atrás, que vem passando de família para família. A pessoa que mora no centro ali, dependendo da situação dela, ela não vai poder mais morar no centro. Ela vai ter que mudar para um bairro distante, porque ela não consegue mais pagar aquele imóvel. Aquele ali ficou um valor de IPTU que ela é impagável para ela. Que ela vai ter que desfazer de pagar os remédios dela, ou de sustentar a família, para poder pagar o IPTU ou deixar acumular então. Deixar que executa, deixar lá que fica lá na justiça, né? Ou que às vezes possa fazer também um protesto no cartório. Então tudo isso gera. Você tem que fazer uma análise ali também nessa parte do que uma pessoa que emprega 50 pessoas, se ela tem que pagar o mesmo valor que uma pessoa que emprega 2. Então assim, porque a de 50, a outra também tem uma função social, que você empregar a pessoa, você pratica uma função social para o Estado. Você está empregando 50 famílias, vezes 5, que é a média hoje. Então você está empregando uma quantidade muito relevante. Você ajudou muito a cidade. Né? Então você não pode apertar aquele empresário ali com muito imposto. Porque daí ele vai fazer o quê? Se ele vê que não está dando conta, o que é a primeira medida? Manda embora 10. Manda embora mais 10. Ou então, tira a operação de lá, né? Como já aconteceu recentemente. Essas multinacionais são empresas que se mudam de um mês para o outro. Fecha aqui e começa em outro lugar. Eles têm esse aporte para fazer. Então tem que ser uma coisa assim, discutida com sociedade. Para você movimentar um bairro, você tem que discutir com o bairro. Para você movimentar um setor empresarial, você tem que discutir com o setor empresarial. Por exemplo, se eu quero movimentar lá e conversar com o pessoal do agro. Eu tenho que falar com o pessoal do agro. Eu não tenho que ir lá e mandar uma patrola com cascalho e cascalhar só a estrada e ponto. Não, peraí. O que precisa aí?
Ó, nós estamos precisando de uma parte aqui, nós conseguimos fazer essa aqui, vocês fazem essa para nós, e vocês se ajustam ouvindo sempre o grupo que está do outro lado. Porque você não vai entender a situação. Aldeias você tem que escutar quem é da aldeia. Não adianta você querer impor o que é de fora numa aldeia. Impor o que é de fora num assentamento. Você tem que escutar quem passa todo dia ali naquela estrada. Você não pode, eu quero fechar esse travessão aqui, abrir outro aqui, ou eu quero cascalhar esse aqui, não vou cascalhar. Não, escuta ali, chama todo mundo para conversar. Não, aqui passa mais, aqui não passa quase ninguém. Vamos arrumar esse em vez dele. Então você tem que escutar. Você acaba, politicamente, a ser melhor para você. Hoje a classe indígena está até bem representada com o presidente na Câmara lá, tudo. Tá certo. Mas entre ter essa representatividade e isso acontecer na prática, em termos principalmente de infraestrutura, para acesso a essas aldeias, tem muito chão aí para acontecer e também muito dinheiro que tem que buscar em Brasília, né? Não adianta só depender do recurso próprio, né? Você viu isso bem na gestão na prática. Nós tivemos como vice do Marcelo, uma parte muito positiva para a Cidrolândia foi que os recursos ali que foram obtidos ali, com esforço de ir em Brasília muitas vezes, teve uma vez que eu passei lá 4 dias em Brasília, e sem pegar diária, nunca peguei diária, nunca gostei de pegar diária para fazer esse tipo de coisa. Eu sempre dava um jeito de ir, né? A prefeitura pagava a passagem, o local, eu desfazia, colocava meu dinheiro, né? Me virava para ir. E a gente conseguia lá muito recurso conversando, colocando projeto, a equipe do planejamento lá também deixava tudo em dia. Você tinha ali você ligava e falou, ó, cadastra tal projeto que nós estamos conseguindo aqui. Já estava lá, daqui meia hora já estava no sistema. Que é o fundamental hoje para a coisa acontecer. O Avançar Cidades. Nós temos o Avançar Cidades, que é um projeto do Michel Temer. O Michel Temer que fez o Avançar Cidades, que é maravilhoso, eu achei para esse município. E o Finisa. Em 2017, você pegar a lei lá quando foi criado, eu não me esqueço na época que foi a Tereza Cristina e o Carlos Marum, que era deputado, que depois virou ministro. Eles nos auxiliaram lá a fazer o cadastro de Cidrolândia para o Avançar Cidades. Isso foi publicado, os editais, se você pesquisar no Google, vai ter isso aí. Foi feito um trabalho grande para conseguir obter esse valor, que é um valor de mais de 10 milhões que estão sendo executados agora. Começaram a ser executados em 2021, lá em 2017. Primeiro todo um trabalho para fazer o projeto. Depois, quando faz o projeto, ainda tem que esperar um tempão. Aí precisava saber de onde que vinha o recurso, que é um empréstimo, né, que você tem que pagar. E vai vir do fundo do FGTS que eles estavam fazendo, daí não deu certo. Vai do Tesouro, aí conseguiu, aí tem a Caixa Econômica no meio. Foi saindo, foi demorando todo esse tempo, saiu em 2021, asfaltando vários municípios. Mas foi uma construção lá atrás, terá do start. E eu lembro que eram para 9 municípios do estado do Mato Grosso do Sul que iriam sair apenas. E que Cidrolândia estava contemplado. Cidrolândia e Maracaju, que ainda, eu me lembro que o Fred lá de Maracaju, também a gente conversava sobre isso aí na época. Então, assim, foram 9 municípios de começo, Cidrolândia estava no meio. Executou, agora em 2021. Então, assim, tudo isso foi plantado e foi trabalhado com recurso de fora. Se você não for lá buscar, não vem. Porque tem outros municípios que também tem pessoas lá que são espertas, que ficam lá batendo na porta todo dia pedindo as coisas. E lá tem recurso para trazer. Se você tiver certinho, cadastrado certinho, você recebe o recurso. Demora 1, 2, 3, 4 anos. Nós lá na gestão, em 2019, executamos recursos que era da época do seu Ari, de 2015, que ele cadastrou. Teve asfalto. Então, assim, você tem que trabalhar visando uma política de Estado, que venha o recurso. Então, o Finisa foi feito o cadastro, o Avançar Cidades tudo foi feito o cadastro na época do governo ali, que ficou de 2017 a 2020. Isso, né, para mim, para a cidade, eu acho maravilhoso. Sendo um advogado, um cara que entende bem, como você falou, lembrou bem, pós-graduação, mestrado e tudo mais, o legislativo, até pelo nome as pessoas esquecem, é um legislador que vai parar lá, as pessoas não podem eleger qualquer um para ser vereador, para ser deputado estadual, para ser deputado federal, porque esse cara vai trabalhar com as leis, vai fiscalizar quem também tem que trabalhar dentro da lei. Você não pensa num cargo, numa candidatura proporcional? Não, eu fui candidato em 2012, tive um problema no registro lá, porque eu era presidente de uma associação e fiz uma votação bem expressiva na época. Mas eu fui lá porque no dia da convenção desistiu uma candidata, que era muito forte nossa. E aí teve que compor lá a chapa para fechar, senão não poderia registrar. Eu disputei. Mas eu, particularmente, tenho comigo, já decretei, eu não sou candidato a vereador. Não tenho vontade de ser candidato a vereador. Que é o tipo de eleição mais difícil do mundo, né? Não, as pessoas não fazem ideia do que é. Ela é desgastante, porque você tem um contato muito forte com a pessoa ali. Então, assim, eu não tenho vontade de ser vereador.
Não tenho essa vontade, não tenho. Se eu fosse vereador, não teria problema. Mas eu não quero, não vou disputar a eleição 2024 para vereador, não vou. Mas e se o partido pedisse? Né? Não Você vou. tem essa questão do partido não, também. Ele sabe, o partido sabe que eu não abro mão de não. Você sempre foi um soldado do partido também, né? Não, mas ali não, nessas condições, eles já sabem meu posicionamento, eu não tenho vontade. A questão de ser candidato a deputado, aí já é uma conversa diferente. Por quê? Existe uma possibilidade. Eu não descarto isso aí, eu já deixei bem claro. E você tem a preocupação com a tua região também, né? Você sabe o risco dessa região não ter um deputado, né? Como acontece hoje, né? Eu acho que a conjuntura de Cidrolândia hoje tem condições de fazer. Nós tivemos já deputados lá, tivemos o Enelvo, o Gerson, ele é de Cidrolândia, mas é Campo Grande, outros municípios. O Papo D'Alto por um pouco tempo, né, também? O D'Alto não chegou a assumir, ele disputou a eleição lá, foi muito bem votado lá na época. Mas assim, para 2026 eu não descarto, né, a possibilidade de ser candidato a deputado. Ou estadual, ou federal, não sei como que vai ser, o que o partido vai analisar, mas assim, a gente tem talvez uma expectativa de talvez poder disputar para ser deputado. E aí isso vai ser construído. Eu já orientei algumas pessoas da minha base, que eu tenho eles amigos próximos que acreditam no meu projeto. Eu disse, posso, depois que terminou a eleição do segundo turno, na segunda-feira, eu comuniquei algumas pessoas e disse, você vai comigo, você vai estar comigo. E companheiro tem que ser até o final, não pode ser ali no meio do caminho. O companheiro não pode ser aquele que você só vai ali quando você está lá em primeiro. O companheiro tem que ser aquele que está com você quando você estiver em último também. Então você tem que estar ali junto. Então nesse decorrer do tempo, você consegue fazer a leitura de quem é o seu companheiro de verdade. Então você consegue saber quem que é a pessoa certa no lugar certo. Então assim, não descarta a possibilidade de disputar para deputado estadual ou federal, que o partido entender melhor, né, futuramente. Para finalizar, você que viveu tão bem o movimento de juventude, cada momento é um momento, quer dizer, essa década é totalmente diferente da época lá que você vivenciou plenamente o movimento de juventude, conheceu lá o começo dos anos 2000. Como que você vê esse movimento hoje no Estado, independente só da JMDB? Né? Porque você tem outras figuras da juventude que estão tentando aparecer. Você teve a deputada federal Camila Jara, ela é uma expoente da juventude, o Thiago Botelho, lá, citando dois do PT. O MDB teve recentemente muita gente que saiu até do partido e ocupou cargos institucionais, que eram nomes novos, né? O Michael é um exemplo disso. Como que você vê esse surgimento de novas lideranças, novos nomes, que a impressão que deu nessa eleição que estagnou um pouquinho a partir do fundo eleitoral, né? A juventude, se você for fazer a análise dos partidos, não teve. A juventude vai eleger. A juventude tem uma força que ela não tem noção. Porque a juventude, ela passa no meio ela faz um risco no meio de todas as candidaturas, né? Por exemplo, você pega uma pessoa do empresarial, ali vai ter o jovem empresário. Você pega uma pessoa que é do esporte, vai ter jovem. Então, assim, é um risco que passa no meio de todas as classes a juventude. É uma bandeira muito forte, né? Ainda não se posicionaram. A juventude não se posiciona nesse caso. Você vê muita manifestação nas redes sociais, mas ainda quando você fala, você tem que ser candidato, poucos ainda têm. Por conta do momento econômico, o jovem está um pouco sufocado, com dificuldade. Um pouco de medo, de receio, às vezes o apoio dos pais, o apoio dos amigos, fala, não, larga uma bobeira. Isso você teve, né? Não, você mesmo sempre gostou de política. Então, entendeu tua paixão, entendeu tua luta? Eu sempre gostei, sempre fomos no campo bem honesto de tratar a política. Então, isso foi meio que natural também. Porque os grupos que eu vivia, sempre foi envolvido com muitas pessoas. Então, você tinha que acabar sendo do meio do grupo também, tá? Da opinião. Então, você acaba crescendo no meio desse que começa a surgir um fala, você tem que ser candidato, você tem que ajudar, ele me ajudou. Então, você começa a ver que é gratificante ajudar as pessoas. E aí chega um momento que você fala, você tem que assumir a responsabilidade. Aí você começa a se indignar com algumas situações. Então, aí é o primeiro passo para você falar, não, agora eu vou encarar. Eu acho que tem que falta ainda esse pulo. A Camila foi eleita pelo PT, num movimento ali da esquerda mesmo, aqui de Campo Grande. Também favorecido pela essa polarização Lula-Bolsonaro, né, que acabou elegendo 5 dos 8 também. E aí ela pegou muito o perfil de alguns candidatos do PT, lá já tinha no Congresso, né, e também alguns outros candidatos que foram do partido, o Michael também, que já foi do partido e foi candidato, assumiu uma pasta importante aqui no Campo Grande. Então, algumas pessoas se destacam na juventude. Mas para isso você tem que passar por um procedimento ali, político, bem grande. Temos o rapaz, o Rafael, né, Tavares, que é um jovem, ele, que agora assumiu também pela direita, né, ele fala,
extrema-direita, mas eu acredito que não existe extrema-direita, não existe, mas é uma pessoa que se posiciona ali no centro-direita, vamos dizer. Foi uma novidade, né? Que é importante oxigenar. É raro nessa política de hoje, muito por conta da vigilância do eleitor, uma pessoa escolha um partido, seja fiel a ele, lute por ele, lute como você fala, como companheiro de verdade mesmo. No momento difícil, no momento bom, tá junto ali e defender aquela bandeira, né? Em Sidrolândia fica até feio o cara mudar de bandeira, né? É uma cidade que todo mundo fica muito de olho vivo nisso aí. Então você tem uma ligação muito forte com o MDB, uma ligação bonita, uma ligação histórica, de acompanhar, e não é à toa que é dirigente. Mas como que você vê a situação desse partido que estruturalmente é ainda o maior partido do Mato Grosso do Sul? É o partido que teve talvez um dos maiores, ou talvez o maior líder da história do Mato Grosso do Sul, líder político, André Puccinelli, né? Certamente o cara com a história mais dramática, porque ele chegou a ser governador, um super governador, depois o cara foi preso, ele foi considerado por muitos o melhor prefeito da história de Campo Grande, já foi secretário, foi deputado, tudo mais. O partido dele parece que envelhece junto com ele e tem enfrentado as últimas eleições com muita dificuldade em nível estadual, né? Muito porque também passou a perder prefeituras, né? Perder vereadores e tudo mais. Como que você vê esse momento do MDB e a necessidade de reconstrução do partido? O MDB precisa olhar que algumas pessoas têm que ser não substituídas, né? Mas dar o tempo para que outras surjam ali. Porque vai chegando um momento da política, você vai construindo algo, aí chega perto da política, cria-se uma barreira, isso é em todos os partidos, né? Cria-se uma barreira em que só pode sair esse. São os candidatos. Você fica à mercê de apoiar esses. Então, sempre os mesmos. Só que daí desde a leitura da eleição de 2016, o MDB ele tem caído numa situação aqui, principalmente em Campo Grande. Que não é comum ele na história de Mato Grosso do Sul. Sim, em 2016 acho que elegeu 2 vereadores. Sim. Para quem tinha 5 ou 6 aqui, Aí deputados, elegemos os 3, né? De novo agora. Então, assim, Mas deputado federal passou longe, né? Que tinha nomes bons, né, tal. E aí fica sempre nesse círculo. As demais vão chegar lá em 2026 com os mesmos nomes. A tendência é que cada dia diminua os votos deles. Porque é difícil um ali... Você fala de trazer um projeto novo, de dar um nome novo, né? De se renovar. Tem pessoas, né? E dizer, você vai ser candidato, você tem o seu lado aqui, você pode ser candidato para não te apoiar. Acaba a pessoa, às vezes, se ligando a algum desses. Daí ela, no meio do caminho que está subindo, ela corta para cá e fica de apoiador de um pouquinho. Vira assessor, vira... E aí tudo ali, perpetua, né? Fica ali, tu ganha meu salário, tá muito bom. O PSDB, o PSDB até um tempo atrás era um coadjuvante do MDB no Mato Grosso do Sul, a nível estadual. Depois assumiu carreira própria e aí se tornou essa potência aí que parece que não perde eleição de jeito nenhum. Perdeu a última eleição em 2012, o Reinaldo, que se fosse para o segundo turno daria muito trabalho para o Bernal. Há como pensar em Sidrolândia ou algumas outras cidades do Mato Grosso onde essa rivalidade é muito forte, uma união desses dois partidos, se vier de cima para baixo, ou lá vai ser sempre o que por conta da história política? Na verdade, Sidrolândia tem um grupo político, tem algumas pessoas desses grupos que eles ficam flutuando ali. Vou para cá, vou para lá. Mas sempre tem algumas pessoas ali que elas são que elas não mudam de lado. Eu não apoio fulano, não apoio ciclano. Então, assim, o partido depende muito. Por quê? Por exemplo, o Enelvo ele é do PDT hoje. Ele não é do PSDB, mas... No imaginário popular, ele é sempre tucano. Sempre PSDB. Mas hoje ele já não é, ele é PDT. O PSDB hoje, o presidente lá, acho que é o de César. Então, o PSDB a gente não sabe como que ele vai estar em 2024. Que é um partido que também tem esfarelado, né? Tem, nacionalmente. Bastante. Então, assim, vai depender muito de como vai estar ali no ano que começa a eleição. Para ver como que vai ser feito, o que vai ser... E se aparece uma pessoa ali que é muito boa politicamente, que os partidos olham e veem como uma pessoa boa, um possível candidato a prefeito aqui, sempre cooperou com a cidade, o que você acha da gente apoiar isso aqui? E discutir uma conjuntura com caminhos próprios e com um olhar diferente de que ali na hora da administração tem as suas divisões, mas não tem as suas brigas. Aqui acontece que tem muitas brigas lá.
Tem que ser suas divisões. Ó, eu penso que a minha área assistencial não é o meu olhar é para a área econômica só. Então você tem que ter essas divergências, mas você tem que, não pode brigar. E aí se você colocar, por exemplo, PSDB ou MDB, conjuntura e começar a brigar ali dentro, vai ficar muito ruim para quem a gente mas assim, como os dois sempre se alternaram um do outro, essa briga não é uma coisa tão, vamos botar assim, tão primária. Porque quando um entrava num poder, exonerava todo mundo do outro. E perseguia a família, e era aquela coisa e tal. Porque um dia o outro fez isso com esse partido que está aqui. Então há uma herança de disputa muito forte também, né? Não, mas eu particularmente entendo que não há problemas. Não haveria problemas, né? Não haveria problema, porque hoje com o MDB lá não tem problema nenhum. Hoje não tem o MDB adversário de... Não tem assim, o adversário do PSDB? Não é adversário do PSDB. Não é adversário, por quê? O PSDB tem candidato? Não tem. O MDB tem candidato? Não tem. Então, assim, não sei, é discutível. Desde que a intenção seja, vamos juntar para a gente poder fazer isso aqui pela cidade, não vejo problema. Agora, se for para, não, eu vou sozinho aqui porque eu quero fazer meus esquemas aqui, meus rolos aqui, colocar os meus apadrinhados aqui, aí já dá briga. Vamos colocar, não, vamos aqui, você tem um, eu tenho um, aí a gente vai somando assim. Teria que haver um alinhamento, um pensamento altruísta, né, tal. Assim, e se tiver um alinhamento desse, por exemplo, eu sou candidato hoje a... Fatalmente é difícil alguém vencer, se os dois partidos se unissem. Fica forte. Eu sou candidato aqui, eu não quero reeleição, tá? Partido esse aqui, MDB lança o candidato, PSDB, vou lançar o vice. Vice, eu acho que vice tem que ser secretário, tem que colocar na secretaria para trabalhar. Tinha que ser modificado isso aí em alguns municípios. Aí na reeleição, eu não vou para a reeleição, o partido não vai para a reeleição com a mesma pessoa. Vai disputar com outra pessoa, porque a pessoa não, né, uma nova forma de pensar. Você inverte. Pode ser uma conjuntura. PSDB vai na cabeça, vice. Entendeu? Tem um outro partido aqui que também é bom. MDB, PSDB não, eu abro mão daqui da majoritária, eu vou lançar minha chapa de vereador só, não vou lançar. Então tá bom. Então eu acho que essa união do grupo, se tiver o mesmo pensamento, não importa a sigla partidária que esteja ali. Importa que vai trabalhar e se adequar de acordo com a sociedade. Isso você fala com o pensamento de renovação, de juventude, uma coisa mais tranquila. A renovação ela tem que acontecer, desde que ela seja acompanhada por pessoas que já estavam e que conhecem a situação. Que é o que você não existe, por exemplo, o MDB ter um candidato da renovação sem ter o Dalto do lado. Não existe. Não existe um PDT, que é o PSDB, ter um candidato à renovação sem ter o Enelvo do lado. Não existe, não tem... Você não vai ter um partido que vai ficar sem rosto. Por quê? São as lideranças, construídas em 40 anos aí. Então, você tem que ter essas pessoas, porque essa pessoa vai te dar o direcionamento, você vai ter suas ideias novas, mas tem que ter os cuidados passados, que eles vão te alertar. Vai por aqui, entendeu? Não é que você vai colocar a pessoa dentro do governo, não, mas tem que ter uma pessoa para te auxiliar. Uma mentoria, você tem que ter junto. Então, a renovação, ela é o quê? Uma pessoa que talvez seja nova numa forma de pensar, junto com uma pessoa que já tem experiência e que consiga ali transmitir para você. Aí você sai dali preparado. Você chega novo ali, faz só coisa errada daí. Faz só coisa errada. A coisa não anda. E aí o preço, quando acontece, isso é enorme. Campo Grande passou por essa questão durante 4 anos, atrasou 12. Muito, arrebentou. Obrigado. Valeu. E acompanha nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também tem muita coisa na rede social, no Facebook, no Instagram, no jornal. Até a próxima.